no Salmo 86. Salmo 86. Vamos ler os 7 primeiros versículos do Salmo 86. Diz a palavra de Deus: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Oremos. Ó Pai Santo, aqui estamos mais uma vez no dia de hoje, Senhor, para celebrar mais uma vez a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor por ti, Senhor. Queremos te dizer, ó Pai, que como aprendemos na tua palavra que nós devemos te amar mais do que a nós mesmos, devemos te amar acima de todas as coisas e ao próximo aí sim, como a nós mesmos. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pela tua misericórdia para conosco, nos dando a força, atendendo às nossas súplicas, porque nós confiamos plenamente em ti e somente em ti, Senhor. Por isso, eu peço, Senhor, que tu ilumine a mente de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra aqui e agora, para que possam entendê-la e, entendendo, acredite nela e, acreditando nela, coloque em prática no dia a dia de suas vidas. Tem misericórdia também do teu servo que fala contigo, Senhor, ungindo-o para que ele entregue a tua mensagem do jeito que tu queres. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmão. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Esta oração fervorosa do salmista é um modelo para nós. É um modelo que deve ser imitado. Porque o salmista estava fazendo essa oração fervorosa. Porque tudo que ele está dizendo aqui está alicerçada sobre a confiança na misericórdia divina. Esta é uma oração em que este servo de Deus
passando por momentos de aflição e angústia, ele fazia para ficar pronto para iniciar um novo dia, pronto para trabalhar mais uma vez no meio de um povo incrédulo e de vários adversários ímpios. E ele está orando a Deus, suplicando, pedindo a Deus que tenha compaixão dele e olhe para ele, que é um filho piedoso, diferente do que ele olha para os ímpios, para os perversos. Porque apesar de estar atravessando tremendas dificuldades, tremendas adversidades, o profeta Davi entende que deve confiar em Deus e ele entende que essas dificuldades, elas não permanecem para sempre. Elas são ocasionais, elas são circunstanciadas e que devem ser vividas na presença de Deus, pedindo o seu socorro. Muitas vezes são atribulações que permanecem somente por um dia. Passa a noite e vem o outro dia. E é um tempo apropriado agora para orar, celebrando ações de graça ao Senhor. Porque o salmista está invocando o Senhor, está confiantemente suplicando o Senhor. Porque na própria palavra de Deus há esta ordenação, que nós devemos invocar o Senhor no dia da angústia e Ele nos livrará. E nós o glorificaremos. Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus não se assemelha a nenhum ídolo que não tem a mínima condição de responder às nossas orações. Muitas vezes a resposta de Deus às nossas orações acontece antes mesmo de nós fazermos, antes mesmo de nós expressá-la. Porque antes de nós expressar a nossa oração, o que nós sentimos de Deus, primeiro nós sentimos no nosso coração. E quando nós sentimos no nosso coração a confiança em Deus, Ele nos socorre. Essa é, de fato, meus irmãos, a razão que encoraja o verdadeiro crente a participar das reuniões de oração, a orar o dia todo e o tempo todo. Em todo momento está ligado com Deus, falando com Ele e pensando nele. Nós fazemos isso porque nós seguimos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo era sempre ouvido pelo Pai. Veja o que nós lemos
em João 11, 41 e 42. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Jesus Cristo abriu esse precedente. E todos nós que seguimos as pegadas do Mestre, podemos em Cristo Jesus ter esse sentimento. O sentimento de que sempre somos ouvidos por Deus. Agora prestem atenção, meus irmãos. Só tem este sentimento aqueles que amam mais a Deus do que a si mesmo. Porque amar a si mesmo mais do que a Deus é pecado. E Deus não nos ouve quando nós estamos em pecado. Quando nós estamos amando mais aos nossos negócios, amando mais os nossos interesses, amando mais as nossas causas do que a causa do Evangelho. Nós devemos começar imitando nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como prioridade da nossa vida agradar a Deus. Antes de agradar a nós mesmos, nós devemos agradar a Deus. Porque nós amamos mais a Ele do que a nós mesmos. Agora, meus irmãos, as angústias no ser humano, elas são inevitáveis. Todos nós temos momentos de angústia. A Bíblia Sagrada nos diz isso. Por isso, aquele que ler a Bíblia com atenção se prepara cedo o tempo todo para essa ocasião. E como é que nós nos preparamos para o dia da angústia? Fazendo uma provisão da graça e da nossa fidelidade a Deus. De modo que não nos falte confiança para deixar esta carga, a carga da angústia, a carga da depressão, a carga das aflições, todas estas cargas, nós devemos deixar confiantemente aos cuidados do nosso Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, de angústias, de depressão, de aflições, de descontentamento, de toda carga de pecado. Vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. Mas é necessário, meus irmãos, que nós amemos mais a Deus do que a nós mesmos. As angústias são
inevitáveis na nossa vida. Então, quem aqui já não passou por um dia de luta interior? Lutas. Quem aqui já não passou por momento de medo, de receio, de insegurança? É impossível passar por este mundo e não encarar essas lutas, porque esse mundo é mau. Nós aprendemos de manhã que ele jaz no maligno. Ele está posto no maligno. Portanto, nesse mundo mau, não há como evitar. Há como vencer. Confiando em Deus e entregando todos esses fardos, todas essas cargas nas suas mãos. O próprio Jesus Cristo experimentou esses momentos de angústia. Lembram? Há 2 domingos nós estávamos citando aqui a angústia de nosso Senhor Jesus Cristo lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, que está registrado em Mateus 26, 38. Jesus Cristo disse: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste. Depressão é uma tristeza profunda. Profundamente triste até a morte. E então ele falou para os seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Prestem atenção, meus. Muitas vezes, quando nós estamos muito tristes, achamos inclusive que estamos em depressão, a tentação é nos isolarmos. Está errado. Nosso Senhor Jesus Cristo deu exemplo. Na hora em que ele estava passando, antes da sua morte na cruz, por uma profunda tristeza, ele chamou os discípulos para ficar com ele. Fiquem aqui e orai comigo. Que tal seguirmos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e a partir de hoje, no momento em que nós estivermos mais tristes, numa tristeza profunda, chamemos um irmão, se somos masculino, chamemos uma irmã, se somos feminina, e dizer para essa pessoa: fica aqui comigo, vamos orar, vamos vigiar juntos. Este é o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. E meus irmãos, esta é a preparação. Todos nós devemos estar preparados para quando este dia vier. E a preparação tem a ver com vida cada vez mais piedosa. Tem a ver com exercícios espirituais. Tem a ver com exercitar diariamente, daqui para frente, tudo que formos fazer, perguntar a palavra de Deus se está de acordo com ela. É importante que saibamos estar preparados para quando esse dia vier. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16.
Portanto, vede prudentemente como andais. Na preparação, nós devemos vigiar a nós mesmos. Vede prudentemente como andais, não como nécios, isto é, não como os loucos deste mundo que não querem saber de Deus, e sim como sábios, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, as angústias da vida são inevitáveis. Então, nós devemos nos preparar para esse dia. Em oração, em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Em segundo lugar, há uma alternativa louvável e correta do ponto de vista bíblico. No dia da minha angústia, clamo a ti. No dia da minha angústia, clamo a Deus como em todos os dias da minha vida, sozinho e com os irmãos na igreja. Há muitos que no momento da angústia nem sequer sabem buscar o socorro, porque não se exercitaram espiritualmente. A palavra de Deus diz que aquele que desde cedo invoca o Senhor não ficará sem resposta. Aquele que desde cedo aprende a invocar o Senhor não ficará sem resposta. Aquele que cedo, logo cedo, aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a confiar todas as suas dificuldades, todas as suas cargas nas mãos de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem a solução, tem a resposta, tem a segurança. Veja, meus irmãos, há uma tentação muito grande, principalmente naqueles que têm algumas posses, alguns recursos financeiros. A tentação de confiar em seus próprios recursos pessoais. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros. Tem gente indo para a igreja, para reunião de oração, para ganhar carro. Igrejas superlotadas de pessoas que vão para a igreja em busca da satisfação dos seus próprios desejos materiais. Igrejas que têm mais a ver com o diabo do que com Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, isto é, os filhos de Deus, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus.
é a Deus, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos clamar nos momentos difíceis. O salmista Davi é um exemplo para nós. No momento difícil da sua vida, entendendo que Deus é o verdadeiro guarda, é o fiel guarda dos homens, ele escreve um cântico, o Salmo 21. E ele começa esse cântico dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eleva os meus olhos para Deus, de onde pode vir o meu socorro, de onde virá o meu socorro. De onde virá o meu refúgio? Ele é a minha fortaleza. Provérbio 18, 10, nós lemos: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, meus irmãos, as angústias na vida são inevitáveis. Mas nós temos uma alternativa louvável e correta, que é buscar socorro única e exclusivamente em Deus. Confiar em Deus e mais ninguém, nem em nós mesmos. Em terceiro lugar, uma gloriosa experiência. Que gloriosa experiência é essa? O salmista diz: no dia da minha angústia, clamo a ti. Por que me respondes? Essa é a experiência gloriosa. Aquele cristão que aprendeu a invocar o Senhor sabe por experiência que Deus responde. Quando aquele que invoca o Senhor ama mais a Deus do que a ele mesmo. Aqueles que nunca, de fato e de verdade, invocaram o Senhor, não conhecem a fidelidade de Deus. Por isso, não conhecendo a fidelidade de Deus, tem dificuldade de deixar as suas cargas nas mãos de Deus. Tem dificuldade para confiar e deixar de ficar angustiado. Então a solução está em confiar plenamente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega as tuas cargas ao Senhor. O caminho é a nossa vida. Confia nele e o mais ele fará. Você confia em Deus? Você precisa responder isso a Deus na prática do dia a dia. De palavra é fácil, confio.
Levantar a mão é fácil. Essa resposta você tem que dar a Deus no que você faz, no que você diz, no dia a dia da tua vida. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão atentos, estão ligados no clamor do justo. Veja, no Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: repetindo o que o salmista disse. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas Pedro acrescenta: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Se você está praticando maldade, os olhos do Senhor estão contra você. Se você tem praticado justiça, obedecido à palavra de Deus, os olhos do Senhor repousam sobre você. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está escondida, nem surdo o seu ouvido para os justos. Veja, Isaías 59, versículo 1. E Números 11, 23. Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Números 11, 23. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Concluindo, meus irmãos, prestem atenção. Se falta confiança em Deus em toda e qualquer situação, talvez o que está faltando em você é fé. A fé necessária que o filho deve ter no Pai Celestial. E aí, sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível. É impossível agradar a Deus. É impossível Deus receber as cargas daqueles que não têm fé. Não confiam nele. Meu irmão e minha irmã, prestem atenção. Não deixe faltar o azeite da esperança de Deus na lâmpada da sua vida. Seja sempre buscando a presença de Deus, porque aquele que busca, acha. Quando vier o dia da angústia, o dia da escuridão,
Se você é servo de Deus, as trevas nunca são densas. Ao seu redor, Deus sempre está clareando o teu caminho, pegando na tua mão e te guiando pela vereda plana, pela vereda reta, pelo caminho da salvação. Em Cristo Jesus, meus irmãos, sejamos homens e mulheres de fé, que de fato confiem plenamente em Deus, amem mais a Deus do que a si mesmo. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos